Olá pessoal, boa noite a todos. Então me chamo Lucas, tá? Sou engenheiro de desmonte da Vale. Estou em conjunto aqui com o Vitor, que é o engenheiro de serviços técnicos da Orica. Junto atuamos lá em Salobo, né, na mina de Salobo. E vamos apresentar hoje o projeto intitulado Controle de Diluição Operacional por meio de modelamento 3D da movimentação do desmonte. Tentando apresentar para vocês um software, na verdade uma solução, que nos ajudou muito com relação ao controle de diluição no desmonte das pilhas montadas de Salobo, tá? Então, só apresentando o leve briefing da agenda aqui, falar da mina, o overview das tecnologias e iniciativas que a gente tem feito ao longo dos anos aí, o que é o desafio no controle de diluição, qual que é a solução, metodologia, os resultados e a conclusão, para a gente debater um pouco aqui. Bom, falar um pouco sobre a mina de Salobo, né, meu local de trabalho. É o principal depósito de cobre sulfetado do Brasil, né, localiza-se lá em Marabá, para quem não conhece o Pará. A gente desmonta mais ou menos aí uns 10 milhões de toneladas por mês, o que no ano gera uns 120 milhões de toneladas. Então é a maior margem de desmonte aí dentro da Vale hoje. Porte médio de desmontes aí chega a 600 mil toneladas por cada evento. A gente perfura com o maior diâmetro de perfuração, hoje em execução no Brasil, que é 13,3/4 e um dos maiores do mundo. A verdade é que quando a gente fala no Salobo, tudo é grande. E quaisquer dificuldades operacionais tendem a ser potencializadas nessa mesma escala, né? Então, a capacidade atual de processamento é de 24 milhões nas plantas de beneficiamento, sendo que a margem de TEU é de 1%. Essa informação, inclusive, é bem importante. E a gente vai ter o Salobo 3 aí, a partir do ano que vem, para incrementar um pouco a nossa operação. Vamos falar um pouco agora de como foi essa trajetória da parceria da Orica com a Vale, né, lá em Salobo, que começou desde 2015. Então, a gente teve duas etapas do projeto Mine to Plant, que é o projeto que você integra os dados do desmonte com o processamento mineral. Então, você tem um incremento de custo na mina relacionado a desmonte, mas você vê uma compensação imediata nas etapas posteriores de beneficiamento. A primeira etapa foi focada no a primeira etapa do Mine to Plant foi focada no monitoramento de blocos, mas agora a gente está já na segunda etapa que visa finos. E para isso a gente trouxe uma série de tecnologias aí integradas, como Frag Track, Ore Track e o WorkPro 3D, que é a tecnologia que nós vamos inclusive apresentar aqui hoje, tá? Então essa segunda etapa está focada em finos e é por isso que esse projeto é bem importante. A gente acaba tendo valor agregado maior no minério desmontado de Salobo. Então, me importa muito saber qual que é aquela porcentagem de minério que eu estou, de fato, tratando. E o nível de diluição, então, acaba sendo muito importante para ser monitorado nesse quesito. Né? Agora, o que é esse desafio de controle de diluição operacional, né, gente? Como eu falei, o Salobo é um depósito de cobre sulfetado. E a forma como os teores estão disponibilizados segue meio que uma tendência longa. E isso faz com que a gente tenha muita heterogeneidade nesses teores. E como os meus desmontes são muito grandes, acaba que em um único desmonte eu tenho que contemplar vários tipos de litologias e de teores também. Então nunca tenho uma homogeneidade de teores muito grandes. Então eu desmonto alto com baixo, alto com médio teor e alto teor com estéreo. O fato é, depois que eu desmonto, eu preciso saber exatamente onde está cada um desses materiais. Na verdade, depois que eu desmonto, eu tenho que fazer duas perguntas. O que é o quê? O que vai ser alto teor? O que vai ser médio? O que vai ser baixo? E uma segunda pergunta, o que vai para onde? Em Salobo, cada um desses materiais tem um destino definido. Então, me interessa muito saber, e eu preciso saber para onde cada um vai. Se vai para a pilha, se vai para a usina, ou se vai para a pilha de estéreo, né? Então, acaba que todos os custos de diluição envolvidos aqui são muito importantes serem quantificados. Então, imagina que se a gente tivesse alguma solução que, em horas após um desmonte, conseguisse me responder essas duas questões. E é sobre essa tecnologia que a gente vai apresentar aqui hoje. Eu vou convidar o Vitor para dar mais detalhes a respeito desse software. Boa tarde, pessoal. Conforme o Lucas falou, a gente tem um verdadeiro desafio no Salobo, que é o controle de diluição. Os polígonos têm porte muito grande, os volumes são muito expressivos e a gente tem uma grande heterogeneidade do depósito. Diante desse cenário, a solução que a gente propôs foi de aplicar o WorkPro 3D para modelar e definir os meus polígonos ótimos de lavra. O WorkPro 3D ele é atualmente a única solução disponível no mercado capaz de modelar a movimentação do desmonte em 3 dimensões. Então, ele representa um avanço muito grande em relação ao método utilizado hoje, que é a avaliação bidimensional do deslocamento do desmonte. O WorkPro 3D ele tem basicamente 2 produtos principais, que é o modelo de movimento da detonação, que vai apontar o deslocamento real de cada porção da massa desmontada e sua localização na pilha, e o otimizador de polígonos, que vai definir os polígonos ótimos para a lavra, vai conseguir
ajudar a separar as qualidades, as diferentes qualidades de material, né? O estéreo pode ir para o seu destino, o minério para o seu destino. Então, ele vai me dar esses polígonos ótimos de lavra. E o ORPRO, ele trabalha com fontes de dados que já estão disponíveis na mina. Então, ele não demanda que sejam feitos levantamentos adicionais, que sejam realizadas atividades extras para alimentar o software. Todos esses dados já estão prontamente disponíveis, então a gente não precisa de incluir nenhum hardware no desmonte, não precisa de fazer uma atividade adicional. Então, todos esses dados já estão prontamente disponíveis. Dentre os dados que o software exige para fazer a simulação, a gente tem 3 fontes que são obrigatórias, mandatórias, que é o modelo de teores in situ, que nada mais é do que o próprio modelo de blocos utilizado pela equipe de geologia, o desenho da detonação, que são os dados de desenho de malha, profundidade de furos, carga real dos furos, temporização, e a topografia pós-desmonte, que é um levantamento que já é feito na mina, né, para se levantar a pilha detonada. Então, só com esses 3 dados, com essas 3 fontes de dados, o software já é capaz de fazer essa simulação. Porém, a gente tem a opção de enriquecer essa simulação com mais 2 fontes de informação, que são os vetores de movimento e a topografia pré-detonação. A partir dos dados dessas fontes, o software é capaz de gerar o que a gente chama de Smart Vectors, que são vetores de movimento, que são eles que vão apontar a localização de cada porção de material, de cada teor, de cada porção do modelo de bloco in situ na pilha de material desmontado. E a partir desse modelo deslocado de teores, que nada mais é do que essa localização final de cada porção do polígono in situ na pilha, a gente consegue gerar os polígonos ótimos para a lavra, que é o produto final, vamos dizer assim, do software dessa simulação. Aqui a gente apresenta algumas imagens aqui de um dos testes que a gente realizou com o ORPRO no Salobo. A gente tem imagens da pilha após a detonação, né, também da bancada antes do desmonte, e alguns exemplos de como que as informações podem ser visualizadas dentro do software. A gente tem tanto aí o desenho de perfuração e desmonte, quanto a topografia pós-detonação. Aqui, na primeira figura, a gente tem o modelo de blocos in situ, que é nada mais do que o próprio modelo de blocos utilizado pela geologia. Na segunda imagem, a gente tem o modelo deslocado, gerado pela simulação com o ORPRO 3D, que, como a gente comentou, vai considerar essa movimentação tridimensional do material, porque a massa ela não se movimenta de uma maneira homogênea. Uma série de fatores vai interferir nessa movimentação e cada porção da bancada, né, vai se movimentar de uma maneira diferente e vai se encontrar numa porção diferente na pilha desmontada. Aqui a gente traz um comparativo entre os polígonos de lavra gerados pela avaliação 2D, né, que é o método convencional, e os polígonos obtidos com a simulação tridimensional e com o otimizador de polígonos de lavras do ORPRO 3D. A gente traz um outro exemplo aqui, a gente vai apresentar 2 casos que a gente avaliou lá no Salobo. Novamente as imagens do pré e do pós-desmonte, alguns exemplos de como que os dados são apresentados no software. Vocês podem ver que é bem intuitivo o desenho da malha, a topografia da pilha. E aqui a gente tem novamente o modelo in situ e o modelo deslocado pela simulação com o ORPRO 3D. É interessante a gente observar aqui nessas 2 figuras. A primeira figura a gente tem os limites de lavra da avaliação 2D. Na segunda, novamente, os polígonos obtidos com a avaliação tridimensional. Vocês podem observar que na primeira figura a gente tem apenas 2 classificações. Então, todo o material foi classificado ou como minério de alto teor ou minério de alto teor, ou de minério de baixo teor. Já na segunda simulação, feita com o ORPRO 3D, a gente tem bem mais polígonos de lavra e a gente tem mais classes de material.
Então, com isso, a gente consegue segregar melhor o material e, como o Lucas falou, a planta ela exige que seja alimentada com um teor em torno de 1%. Então, se a gente manda um minério com um teor muito alto ou teor muito baixo, a gente vai ter problemas no processamento. Então, quanto melhor classificado o material na mina, mais ganhos a gente vai ter ao longo do processo. E além do modelo deslocado de teores e dos polígonos ótimos de lavra, o ORPRO também permite que a gente faça uma comparação entre o valor gerado por cada um dos polígonos, sejam eles os polígonos gerados pela avaliação 2D ou diferentes simulações com o software que trabalha em 3 dimensões. Então, a gente pode simular diferentes equipamentos de lavra, diferentes direções de lavra, diferentes ângulos de escavação. Então, a gente consegue simular tudo isso e mostrar para o programa, simular também o valor que a gente vai conseguir recuperar daquela massa. Aí eu vou passar para o Lucas aqui para ele complementar aqui com alguns dos resultados que a gente obteve. Bom, pessoal, acho que ficou bem claro o que importa para a gente nesse projeto é a assertividade. Eu não preciso, por exemplo, classificar uma massa de alto teor acima daquilo que ela realmente é. Eu preciso ter estabilidade na alimentação da minha planta. Então, se a minha planta me pede 1%, para que eu tenha estabilidade no processo, a partir dali eu preciso alimentar com 1%. Então, é por isso que essas variabilidades ocasionam problemas, principalmente para a usina, onde está concentrada a maior parte do custo operacional, inclusive, de Salou. Então, falando exatamente desses 2 testes, né, a gente conseguiu ver aí que poderíamos, sim, trabalhar com geração de valor adicional por volta de $700 mil. Né, a gente está falando aqui de 2 fogos, que deve ter gerado uma massa desmontada de no máximo 1,5 milhão. Lembra que eu falei que a massa desmontada por mês no Salou é 10 milhões. Então, o que a gente está falando de economia é um ganho gigantesco com isso. Maior controle da diluição operacional e aumento da recuperação de minério. Então, se eu sei de fato onde está concentrado cada porção de cada minério específico, eu consigo dar um tratamento melhor. Se é baixo teor, vai para a pilha de baixo teor. Se é alto teor, alimento direto. Então, eu, por exemplo, no minério de alto teor, onde eu tendo a ter uma concentração de gastos maior, eu faço de fato a tratativa que ele merece. Direciono ele para a planta e o processo. Né, um ponto mais importante aqui, de repente, seja a segurança. Então, gera mais segurança com a eliminação da necessidade de pessoas andarem sobre as pilhas para avaliar material desmontado. Hoje, como o nosso método é 2D, estamos brigando para esse 3D agora, né, mas até então é 2D, as pessoas precisam subir nas pilhas desmontadas para tentar ter alguma avaliação visual dos minerais e minérios que lá estão. Né? Então, a gente tende a ver onde tem incisões de bornita, de outros minerais que possam indicar que ali de fato é um minério de baixo teor ou se é estéreo. Né? Outro ponto é resultados ágeis e precisos sem interferência da subjetividade humana na avaliação final. Como a gente passa a ter um software que agora consegue ter um modelo de previsão basicamente baseado em algoritmo, a gente acaba sendo mais preciso. Anteriormente, o que era feito eram modelos 2D baseados-se primordialmente em um sentido meio que empírico de onde a pilha vai. Então, você projetava ali 60 metros de onde a pilha ia e não conseguia ter assim em 3D como que seria essa distribuição de teores na pilha desmontada. Outro ponto muito importante é a possibilidade de desmontar áreas maiores com geologia mais complexa, sem comprometer a qualidade dos teores, coisa que sempre vai acontecer no Salou. Como a gente desmonta sempre polígonos aí acima de 500 mil de toneladas, a gente sempre está tratando, como eu falei no início, de vários teores ao mesmo tempo. Né? Chega-se ter, na verdade, pelo menos umas 3 a 4 qualidades em um único desmonte. E a gente precisa dar conta de conseguir separar certinho cada uma dessas qualidades. O difícil é fazer isso dentro do processo de desmonte, né? Onde a gente inevitavelmente tem um movimento de pilha. E, por último, melhor performance da usina com maior controle dos teores enviados para a abritagem. Então, como eu falei, o principal ponto é a gente ser assertivo naquilo que a gente alimenta na planta. O principal ponto é a planta ela precisa ter uma estabilidade, ela precisa trabalhar com coerência. Eu só consigo aprimorar o meu projeto se eu tenho estabilidade nele. Então, uma vez que é dito que eu tenho uma alimentação X a ser cumprida, eu preciso segui-la. E acho que o foco desse trabalho é justamente isso, é ter mais assertividade em cada uma das separações litológicas e de teores que a gente tem hoje no Salou. Agradeço a atenção de todos.